Eu estou aqui com o Abraham Milgram Tito, historiador. Eu estou falando aqui da minha quarentena no Rio de Janeiro. Tito, você está falando da quarentena onde você está? No Oriente Médio, especificamente em Israel. Mas aonde? Israel? Em que cidade? Não, eu moro em Tzur Hadassi, é uma cidade muito pequena. A maioria das pessoas não conhecem. É 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. É lindo, Tzur Hadassi é lindo. Quase. Não, eu comecei a dizer quase em cima da linha verde. Mas ainda é para cá da linha verde, né? Ou é para lá da linha verde já? Não, é no lado positivo da linha verde. Legal. Bom, a gente estava falando, né? Você estava falando sobre assim, uma questão que eu acho importante, que esse uso marca a necessidade de Israel se decidir como Estado democrático judaico a partir da superação de uma lei que é a lei nacional, não é? Que é a lei que, em algum sentido ou em todos os sentidos, renega o elemento fundacional do Estado de Israel, que é um Estado que garante igualdade para todos os cidadãos, sendo o Estado judeu, que está dentro daquela equação de equilíbrio difícil, mas que existe, que é a equação do Estado democrático e judaico, judaico e democrático. Correto? Sim, está correto. Não há contradição, mas para ele ser judaico e democrático, às vezes esse binômio, às vezes ele é problemático, em vista de que há grandes minorias que não são judaicas, mas para ele ser democrático, judaico ele tem agora que ser democrático. Para ser democrático, ele tem que efetivar a plena cidadania de todas as minorias. Eu queria te fazer uma pergunta, me interessa, a gente já conversou sobre isso em algum momento, mas me interessa conversar sobre isso gravando. Se a gente tem como referência, Tito, 45 para a criação do Estado de Israel, a gente chega numa espécie de uma falácia historiográfica, que é a ideia de vincular o Holocausto à criação de Israel. Tá? Mas tem uma outra data, que é mais universal, e que também pode justificar a existência do Estado de Israel, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Não é? A ideia de que multilateralidade, direitos humanos, autodeterminação são referências importantes para o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E talvez não seja casualidade que Israel tenha sido criado juntamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque faz parte de um esforço pós-Segunda Guerra Mundial de criar uma nova percepção de mundo onde a multilateralidade é parte desse jogo. E eu fico pensando o que você acha quando você vê, por exemplo, governos de extrema-direita que minimizam o Holocausto, inclusive, e são aliados de Bibi Netanyahu. Né? Me refiro aqui a 3 governos de extrema-direita que, sobre eles, há pouca dúvida na classificação: Hungria, Polônia e Brasil. O que te parece isso? Olha, aqui estão envolvidos uma série de vários aspectos. Você tem o aspecto das relações internacionais, da posição de Israel e com o líder, que é Netanyahu, e a necessidade de obter um apoio a nível internacional. E estes países, você citou 3, mas há mais. Há também a República Tcheca e a Áustria também. E há o pior deles é as Filipinas, com Duterte, e o próprio Trump. Ou seja, há uma série de elementos comuns entre todos esses países e também a liderança da extrema-direita em Israel,
que são lideranças antiliberais, são países com governos que delegitimizam as minorias, são países que com um discurso nacionalista, com países europeus, no caso, não Trump, mas Trump também, que são contra a comunidade europeia, ou seja, são lideranças que são com tendências religiosas, no caso da Europa, em termos católicos, a Polônia, a Hungria, né? Ou seja, neste sentido, há uma linha, há uma língua, uma linguagem comum com esses países todos. Nesse sentido, Israel faz parte, em termos de liderança política, faz parte deste grupo de países com esse tipo de discurso, esse tipo de atitudes e posições. Acontece que, e aqui vem a questão da tensão e do potencial de tensão, e que já houve, logo vou dar um exemplo, de esses países com tendências nacionalistas, religiosas, católicas, com políticas de homogeneizar a sociedade, e o passado, e a questão judaica, e a questão da presença judaica, e que o judeu, até hoje, mesmo que existem poucos judeus nesses países, mas o judeu ele continua sendo o outro, até às vezes até uma ameaça à sociedade, à cristalização, digamos, dessas sociedades em termos nacionalistas, etc. E nesse sentido, Israel, o seu governo, a nossa memória entra em choque com as narrativas nacionalistas de uma tentativa de reescrever a história, e esses países, todos eles, estão no processo de reescrever uma nova narrativa, que é uma narrativa antiliberal, que a narrativa liberal ela aglomera, ela inclui, e esses países de hoje em dia, esses países de direita, são países com narrativas excludentes, ou seja, nesse sentido, há um choque entre a memória judaica e a memória desses países antiliberais ou democraturas, e que a questão, digamos, da experiência judaica nestes países, na memória judaica é a experiência judaica na memória desses novos regimes populistas é outra. Ou seja, eu posso chamar esses países de países filosionistas e antissemitas, ou aliados de Israel e antissemitas ao mesmo tempo? Olha, eles são aliados por questões de interesse e por questões de relações internacionais, e porque esses países precisam ou querem estar perto, próximo a Israel, porque Israel está muito próximo aos Estados Unidos, que ainda é a grande potência, e o Bibi Netanyahu também é um opositor da filosofia da comunidade europeia. Nesse sentido, eu não diria filosemita, não, mas é uma questão simplesmente de interesse, e quando se trata da questão da memória judaica e da experiência negativa dos judeus nestes países,
que eles foram vitimados não só pelos nazistas, mas como eles foram, em grande medida, vitimados pelas correntes nacionalistas de extrema-direita e antissemitas, seja na Polônia, seja na Hungria, seja na Eslováquia, em quase todos esses países da Europa, do leste europeu, e que hoje em dia tem esse tipo de regimes. Ou seja, é uma questão problemática. É uma questão problemática que, para a direita de Israel, eles fazem vista grossa. E isso quem acompanhou os jornais, os discursos isso está uma coisa assim muito evidente, que os setores liberais exigem uma atitude mais moral do governo de Israel em relação à memória judaica no passado, principalmente no Holocausto, e a extrema-direita, que faz vista grossa, e para eles as relações internacionais e os interesses do Estado são mais importantes, às vezes até por conta da verdade histórica. E o exemplo mais brutal, mais crasso, que ocorreu em 2018, quando Israel, Bibi Netanyahu, na verdade, aceitou parte da nova narrativa da memória polonesa, segundo a qual os poloneses não cometeram crimes contra judeus na Polônia ocupada pela Alemanha e pelos nazistas, o que é uma grande falsificação histórica. E quem mais revela o que lá ocorreu é um grupo de historiadores jovens poloneses, corajosos, porque eles são considerados persona non grata, eles são vistos como alguém que traiciona a narrativa nacional polonesa, e nos estudos que eles fizeram nos últimos 10 anos, eles deram uma grande contribuição para conhecermos o que de fato ocorreu na Polônia e a que níveis certos setores da sociedade polonesa estiveram envolvidos em crimes contra a humanidade, ou seja, em assassinato de judeus, seja delatando, seja assassinando, seja colaborando com os nazistas. Ou seja, nesse sentido, para os israelenses aqui, liberais, dos judeus durante o Holocausto e a questão do antissemitismo, etc. Eu não quero agora, não me refiro a outros aspectos problemáticos, ou seja, de um governo de Israel de extrema direita que colabora com governos de extrema direita, antidemocráticos, não liberais, perseguem gays, são extremamente católicos, intransigentes, são contra a cultura e a política liberal da comunidade europeia. E você pode entender que neste clima, nessa narrativa, eles fazem vista grossa ao antissemitismo também. O Brasil entra nesse jogo com o governo Bolsonaro? O Brasil, no que eu me referi no final, sim. Na questão judaica, não. Na questão da memória, na questão não entra porque pode ser que esteja errado, mas de fora, de longe, penso que a ligação forte de Bolsonaro com os evangélicos e com as correntes religiosas evangélicas, que são pró-Israel por razões teológicas, então, e faz com que
não haja esse tipo de problema que há na Europa. Dois, no Brasil não houve esses fenômenos tão radicais, essas tragédias que ocorreram na Europa, e que em todos esses países europeus, a questão judaica, a questão da memória do Holocausto, é uma questão que não sai da agenda do dia. Isso nota-se nos filmes, nos debates, nos periódicos, na historiografia, enfim. Por quê? Porque é um problema da identidade polonesa, da identidade húngara, da identidade eslovaca, da identidade francesa, de todos os povos. Ou seja, é um problema. O Holocausto não é só um problema judeu, é um problema europeu, a grande nível, né? O francês, italiano, todos eles têm que prestar contas e verificar, e estudar e entender o que de fato ocorreu nesses países quando os judeus foram perseguidos e foram deportados à morte. Esse é um fenômeno que, felizmente, não ocorreu no Brasil. No Brasil houve marginalmente, como em outros países latino-americanos. A política nacionalista, né, seja de Vargas ou em outros países, em relação à aceitação ou entrave de refugiados e de judeus perseguidos. Mas isso é algo marginal comparado com o que ocorreu na Europa. Voltando um pouco, já caminhando para o final, mas voltando um pouco à questão de Yom Ha'atzmaut, você falou sobre 50% dos palestinos com cidadania israelense que se sentem israelenses, né? Que é um número muito impressionante, né? Mas há também uma data de memória nacional, nesse mesmo período que a gente comemora o Yom Ha'atzmaut, que é o dia da Nakba. É possível combinar essas duas datas nacionais, a Nakba e a Ha'atzmaut, de alguma maneira? Bom, são duas narrativas conflitantes. O Yom Ha'atzmaut para os israelenses é um símbolo positivo, e para os árabes é algo extremamente negativo, e a própria palavra Nakba, que quer dizer uma tragédia, uma catástrofe, né, traduzindo literalmente a palavra Nakba, e que eles memorizam todos os anos. Agora, na minha opinião pessoal, eu penso que se ambos os setores da sociedade israelense, o setor árabe e o setor judeu, aceitarem a narrativa do outro, isso será uma maneira da gente normalizar as nossas relações aqui. Existem já sinais dessa normalização, que ela não é legítima a nível nacional, a nível de sociedade israelense, mas ela existe. Por exemplo, todos os anos há pais enlutados e árabes enlutados e que comemoram, se solidarizam com a perda dos seus entes queridos, que são os filhos. Os filhos dos judeus eram soldados, os filhos dos árabes morreram ou porque estavam envolvidos em atos contra Israel ou de outra forma perderam, ou seja, há esses elementos também. Há alguns lugares que se fazem comemorações em comum. Por exemplo, há uma comunidade perto de Jerusalém que se chama Neve Shalom, que todos os anos eles fazem atos comuns, ou seja, mas de fato estamos longe disso, ok? Não quero romantizar, estamos longe. Pode ser que um dia cheguemos a esta aceitação e legitimação das duas narrativas, uma de Yom Ha'atzmaut para os árabes, e que eles entendam
que o povo judeu tinha uma necessidade de ter um Estado, de ter uma casa, de ter um lugar próprio para afirmar a sua identidade coletiva judaica, no caso sionista, e os judeus que aceitem que os sentimentos dos árabes, que são sentimentos de gente vitimada, de gente que sofrida, e que a grande maioria deles foram expulsos do país e se tornaram refugiados em outros países. Ou seja, você pode entender que há é um assunto extremamente sensível para ambos, para o árabe e para o israelense. Mas é necessário que a gente converse, que a gente dialogue, que a gente ouça a narrativa um do outro, sem transformar este assunto num campo de batalha, e sem transformar nisso em algo para delegitimar ou para denegrir ou para incitar ódio. Pelo contrário, continuará sendo duas narrativas conflitantes para o futuro também. Não adianta, para os árabes, Yom Ha'atzmaut é um trauma coletivo. Para os judeus é algo extremamente importante na vida nacional, com uma conotação positiva para o presente e para o futuro. Mas eu acredito que, considerando as tendências sociológicas dos árabes de querer se integrar na sociedade israelense, de querer fazer parte, de contribuir, de estudar, eles acabarão aceitando esta narrativa positiva. Ok, eu sou cidadão de um Estado que a maioria é de judeu, é um Estado judeu, e que para eles é importante este dia, por todos esses fatores, e eu espero que haja um ambiente mais positivo no setor judaico da sociedade israelense e que chegue à conclusão de que é preciso legitimar a narrativa, que é uma narrativa que é uma antítese da nossa narrativa, mas para o bem dos nossos filhos, para o bem do futuro, e é um fato, nós vamos continuar a viver com os árabes, e os árabes vão continuar a viver com os judeus, porque este é o Estado de Israel, o Estado judaico, ele tem que ser democrático e temos que aceitá-los, e é bom que a gente aceite, porque é uma população positiva, apesar de que aqui em Israel quem vive está se alimentando sempre com os discursos racistas, os discursos nacionalistas, os discursos etnocêntricos, mas no dia a dia, de fato, o contato entre judeus e árabes ele é cada vez maior. Tem uma frase aqui, tem uma palavra aqui no Brasil da moda, que é a palavra cancelar, né? A gente está dizendo que as pessoas são canceladas e que o ano de 2020 está mais ou menos cancelado, né? As coisas estão acontecendo de outra maneira. Já que você disse no início da nossa conversa que em 2020 Yom Ha'atzmaut passa quase desapercebido, né? Quase um ano cancelado também nisso. Qual é o seu sonho, Tito, de comemorar Yom Ha'atzmaut em 2021? Como é que você, se você pudesse escolher, qual seria seu Israel daqui a um ano? Como é que você queria comemorar Yom Ha'atzmaut daqui a um ano? Olha, eu acho que existe as comemorações de Yom Ha'atzmaut, elas estão padronizadas, elas estão instituídas, existem tradições. Independente, eu pessoalmente não gosto nada da comemoração oficial do Estado de Israel no Har Herzl. Eu acho que
é kitsch. No Monte Herzl. Uhum. No Monte Herzl, porque é kitsch, os bumbos, os soldados marchando, etc. Isso para inglês ver, porque trazem convidados do mundo inteiro. Mas há outro tipo de comemoração e sabe, essas coisas elas vão se adaptando e vão a mutações e porque é uma coisa cultural, é um padrão cultural, sociológico e que eventualmente ele vai ter outras características, se bem que há anos o padrão das comemorações de Yom Ha'atzmaut é, em todas as cidades, um palco, cantores, fogos de artifício, danças, regozijo, festa, churrasco, enfim, esse tipo de... E claro que há o famoso concurso da Bíblia, e no dia de Yom Ha'atzmaut também se outorga prêmios para pessoas que se distinguiram nas ciências, nas humanidades e pessoas que ganham prêmio pelo que eles fizeram durante a vida inteira, a contribuição individual à sociedade. Eu acho que essas comemorações vão continuar e eu acho que em 21, se você me pergunta, ela vai ser mais acentuada pelo cancelamento de 2020 da coisa. Ou seja, vai haver um pitzui, como é que se diz? Ressarcimento. É um ressarcimento, exatamente. E as pessoas, certamente, o ano que vem, parte das comemorações, ou parte da memória, vai ser lembrar que esse cancelamento e que estávamos impedidos, por causa da doença, de sair às ruas e dançar e comemorar, e estar um junto com outros, e juntar as famílias em churrascos e almoço, nos parques. Tudo isso não vai haver este ano. Mas haverá nos próximos anos, e eu acho que continuar. E talvez a gente descubra outras formas de comemorar, enfim.